Olá pessoal, estamos de volta então para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar de degradação ambiental e impactos ambientais, que são sinônimos, né? Degradação e impactos ambientais. Só um instante, gente, deixa eu colocar esse. Eu acho que quando eu mexo isso aqui faz um barulho esquisito. Pode ser que diminua esse barulho aí para vocês. Então, pessoal, degradação ou impactos ambientais é a aula que nós vamos tratar hoje. Principalmente nesses tempos, pessoal, que nós estamos vivendo aqui pelo Brasil, esses tempos de tanto desrespeito ao meio ambiente, de tantas notícias ruins, de tantos espaços, tantos biomas sendo degradados, sendo destruídos. A cada vez que a gente assiste um jornal tem lá uma notícia, né? Uma área equivalente a não sei quantos estádios foi queimada, ou foi destruída, ou foi degradada, animais perdendo seu habitat natural. Então, nesse período, pessoal, nós precisamos estudar assuntos como esse, nós precisamos nos conscientizar, porque nós somos essa geração, é a geração que vai substituir quem está aí, né, pessoal? Tanto como professor, vocês é que vão substituir, a geração de vocês é que vai me substituir como professor, é que vai substituir os atuais vereadores. É essa geração, tanto vocês, meus alunos, quanto pessoas das mesmas idades de vocês que não são meus alunos, mas é essa geração que vai substituir quem está aí, porque quem está aí, pessoal, não vai ficar para a eternidade. Então, se a mesma coisa continuar na mentalidade de vocês, se nada muda na mentalidade, no entendimento, na compreensão, o mundo também não muda, porque as coisas precisam mudar no entendimento, na compreensão que você tem da realidade. Se você não muda nada nessa compreensão, a realidade também continua a mesma, no caso, nessa destruição toda que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, vamos lá. Vamos lá, impactos ambientais. O que é um impacto ambiental, pessoal? Bem, ele deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque ou um trauma ecológico resultante da ação antrópica. Aprendam palavrinhas novas, quem não conhece. Ação antrópica é ação humana. Gente, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Ok. Sobre o meio ambiente. Então, o impacto de uma ação antrópica sobre um espaço natural, ok? Um espaço do meio ambiente. Esse choque é chamado impacto ambiental. Esse trauma ecológico. No entanto, pode ser resultante de um acidente também natural. Ocorre um acidente natural que acaba ocasionando esse trauma ecológico, esse choque também. A explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, são ocasiões em que naturalmente ocorre esse trauma ecológico, tem consequências no meio natural, na modificação do habitat natural de alguma espécie, de algum animal e tal, mas não chega ao nível da ação humana, da ação antrópica, vamos dizer assim. A resolução do CONAMA de 86, ela considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, toda forma de vida, né, gente? Biota, toda forma de vida. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, para o CONAMA, para impacto ambiental é isso, tá bom? CONAMA, né, gente? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Principais impactos ambientais nos biomas. E aí já nós vamos ver essa definiçãozinha de bioma também, né, pra gente. Então, os principais impactos nos biomas, ó, desmatamento, que eu citei no início da aula,
queimadas também, ó, citei. Chuva ácida pela poluição, altera a composição química nas nuvens e também vem aí a chuva ácida. Cada um desses pontos a gente vai ficar estudando nas próximas aulas. Hoje é mais um apanhado geral. Poluição, aí poluição de todo tipo, tanto da atmosfera quanto dos rios, quanto do solo, todo tipo de poluição. Derramamento de petróleo, poluição de águas, né? Aquecimento global, que é a alteração da composição dos gases, que altera a atmosfera, e quando você coloca mais gases do que a forma natural, quer dizer, o efeito estufa, que é natural pela ação do CO2, você altera quando você lança mais CO2 pela atividade das fábricas, dos carros e etc. Expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária. São várias práticas aí que atuam prejudicando o meio ambiente nos biomas. E aí a definição de bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas. São sistemas ecológicos, sistemas de vida, sistemas em que um depende do outro. A gente pode até relacionar com a cadeia alimentar, mas é mais abrangente do que a cadeia alimentar. Mas para a compreensão de vocês, é um elemento que depende do outro, e tudo está encadeado, né? Porque a cadeia alimentar se refere apenas ao alimento animal, né? Um animal que se alimenta. Agora você pensa isso mais abrangente, o solo que depende da árvore, a árvore que depende do solo, o solo que depende da árvore, porque tudo é interligado. A questão do clima interfere nesse sistema todo. Os micro-organismos também são interdependentes com todos esses sistemas, além de todos os outros mais, a atmosfera, a circulação das massas de ar, a questão da presença ou não humana, que pode causar um impacto ambiental positivo ou negativo, porque existem impactos de modificação desses espaços, muitas das vezes, para torná-lo até um ambiente mais propício para a vida, para o desenvolvimento de algum habitat natural, de algum habitat de algum tipo de espécie animal. Então é um impacto que você altera, né? Alguma coisa lá que você altera, não necessariamente seja só negativo, tá bom? Voltando aqui à definição de bioma, é um conjunto de diferentes ecossistemas. Pega essa palavra, sistemas ecológicos, de sistemas vivos, que possui certo nível de homogeneidade. Então você pega uma área que tem determinadas relações entre todos os sistemas, o solo, a vegetação, o ar, a hidrografia, o relevo, então várias características que conversam entre si e dão certa homogeneidade, certa característica unificada, única para aquela região. Por exemplo, o bioma da Caatinga. Quais são essas características que nos tornam iguais? Vamos dizer assim, nessa grande área que pega o Ceará e pegam outras áreas aqui também do Nordeste, gente. A Caatinga, vegetação é a mesma, baixa, seca a maior parte do ano, né? É uma espécie de adaptação à ausência de chuvas. Poucas chuvas durante todo o ano, olha a relação aí com a atmosfera. O solos são, vamos dizer assim, solos mais rasos, porque já que tem pouca umidade durante o ano todo, então os solos não vão ser tão desenvolvidos, não vão ter tantas camadas quanto outras regiões. Isso é a homogeneidade do que é o bioma da Caatinga, né? Entendeu? Leva em conta a questão da característica da atmosfera, do clima, da vegetação, solo, hidrografia, a questão humana, entre outros aspectos. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora interagindo entre si, interagindo também com o ambiente físico. Tem fauna e flora, mas tem também o ambiente físico chamado biótopo. Quais são os principais biomas do mundo? Só a título de exemplo aqui, né, pessoal? A tundra e vegetação de montanha está representado pela cor roxa naquela parte superior do mapa aí.
Floresta temperada ou de coníferas está representado nessas partes mais centrais da Europa e da América do Norte. Aí temos pradarias, pessoal, tá representado nessa cor laranja, tem diversos espaços aí, não dá para delimitar. Vegetação mediterrâneo, tá nessa corzinha, às vezes dá até para confundir, me enrolei aqui, né, gente? O Mediterrâneo tá abaixo da Europa, entre a Europa e a África. Não dá para me apontar aqui, dá, ó, tá aqui, ó, né, ó. Semideserto e estepe, olha aqui, gente, olha a cozinha, né, ó. E o deserto, né, ó, deserto aqui. Tem o semi, quer dizer quase, e tem o deserto também. Savana na África, tem aqui também, tem vários espaços, né, amarelo. Floresta equatorial ou tropical, ó, nós temos na África, nós temos aqui também na Ásia. Mas aonde é que tem mais, gente? Olha aqui, gente. Floresta equatorial tropical, olha aqui. Pegando quase que toda a América do Sul e Central, né? A Central aqui pegou bastante, né? Ok? Os principais biomas brasileiros é a floresta amazônica, do qual é uma floresta equatorial e tropical aqui no Verdão, né? Ó. Cerrado, Mata dos Cocais, Campos, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, que eu citei que é o nosso bioma, manguezal e matas de araucárias. Nós não vamos estudar detalhadamente esse assunto agora, tá bom? Nós estamos tratando de impactos ambientais e eu estou inserindo aqui um pouco de biomas, mas o nosso assunto são os impactos ambientais. Quais são os impactos ambientais que estão destruindo esses biomas e acabando com a biodiversidade? Quer dizer, a diversidade de vida sobre esses espaços, de ecossistemas, retomando aquela palavrinha, né? Dependendo do outro, que alimenta o outro, não só em questão de alimentação, cadê alimentar não, no sentido de dependência também entre esses elementos, tá bom? Vamos lá, o aquecimento global, ele altera as características desses biomas, modifica às vezes a circulação da atmosfera, da questão dos climas locais ou regionais ou até globais. Por exemplo, os polos que estão sofrendo com a alteração dos níveis a quantidade de gelo, né, que estão derretendo, etc, né? Então, o aquecimento global vai alterando várias características de ambientes como os biomas, tá bom? Os principais impactos ambientais nós temos também desmatamento. Esse aqui diretamente, porque o aquecimento global, vamos dizer que ele afeta indiretamente esses diversos espaços, mas o desmatamento ele afeta, ele altera, ele impacta diretamente fauna e flora, além de toda a forma de vida envolvida nesses espaços de florestas. As queimadas é outro impacto direto, porque esse solo aqui não, né? Aqui a vida que havia aqui, as joaninhas, os insetos, as formigas e tal, ó, que faziam parte desse ecossistema, que interagia com as árvores, que derrubava folha, que alimentava não sei o que, quer dizer, todos os sistemas vivos que aqui já era, né? Derramamento de petróleo. Não vou nem me ater a isso aqui, porque nós vamos tratar mais à frente também cada um desses impactos de forma mais pormenorizada. Chuva ácida, olha, quando você altera a composição das chuvas pela questão da poluição, gente, olha a cara que queima, né? Olha aqui, gente. Quando eu digo queima, parece até que a questão, gente, é que a composição ácida elevada, porque assim, a chuva em si, ela já tem um pouco de acidez natural. Agora, quando ela altera demais, ela fica num teor muito elevado, prejudica a vegetação, prejudica obras de artes, né, que ficam expostas aí nas cidades, as estátuas, né, os monumentos e tal, corrói, né, e tal. Aí tem vários impactos aí.
Expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária, gente. Precisa dizer muita coisa não, gente. Cadê a vegetação natural desse espaço aí, gente? E isso tudo é demanda nossa, porque quem é que vai comer esse arroz? Quem é que vai comer o feijão que é plantado aí? Quem é que vai consumir o milho que são plantados nesses espaços? A soja é utilizada em quais alimentos que nós utilizamos no nosso cotidiano? E assim vai, porque às vezes a gente olha assim e parece assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou dono dessa fazenda, não sou eu, a gente só critica, só joga, mas aí quem é que tá na ponta gerando a demanda? Quem é que tá indo nos supermercados, ou nos mercadinhos, nas bodegas da esquina? Então, é interessante fazer esse tipo de observação, gente, porque às vezes a gente se acostuma a só jogar, a gente vê uma imagem como essa, faz aquela crítica e tal, assim, tipo o juiz da situação e, tipo, não tenho nada a ver, eu, tipo, não sou ser humano, eu sou um alienígena, eu vivo em outro espaço, eu não compro nada, eu não consumo nada, entendeu? Eu sou um especialista de outro espaço, tá bom? Além da poluição, todos esses impactos a gente precisa se encontrar neles, de alguma forma. Porque isso aí não é feito por alienígena, não. Alienígena, ET, extraterrestre, não, é por ser humano, como eu, como você. Então, em que ponto às vezes a gente se identifica fazendo isso, jogando alguma coisinha na rua, ou nas nossas casas, ou seja lá onde for, na escola? Interessante observar essas coisas, né? E consequências desses impactos que eu citei, a gente já está se aproximando aqui do finalzinho, extinção de espécies animais e vegetais, quando você tira o espaço onde eles habitavam, quando você altera o habitat natural, fica complicado os macacos viverem nas árvores sem galhos, ou sem árvores mesmo, né? Dependendo se for uma queimada, às vezes fica só os troncos, mas sem galhos. Mas se for um desmatamento mesmo, uma retirada, não tem como mais os macacos ficarem ali. Isso eu estou dando um exemplo de uma questão animal, mas existem outras alterações mais de outras espécies de animais também que fica complicado. Escassez de água, aí entra também aí tanto a questão animal quanto humana, né? Processo de desertificação dos solos, quer dizer, os solos tornando-se sem fertilidade, não desenvolvendo mais nada naquele solo, se tornando realmente um deserto, ausência total de vida, mudança do regime climático, o comportamento da atmosfera, bem como dos climas no mundo sendo alterados, assoreamento dos rios, a questão dos sedimentos sendo carreados para dentro dos rios, diminuindo a calha desse rio, devido à retirada da vegetação ciliar, de proteção desses rios, né, nossos cílios, por isso que chama ciliar, vegetação ciliar, porque protege o entorno desses recursos hídricos. São importantes para segurar essa terra que fica ao lado desses recursos hídricos. Se você tira esses cílios, a vegetação ciliar, os solos vão para dentro dos rios, os rios perdem a sua calha, aquela água fica espalhada até às vezes desaparecer a lagoa, o lago, o rio, ou seja lá o que for. Diminuição na qualidade de vida da população, altera a água, altera a questão dos rios, altera a questão do clima, altera a questão dos solos se tornando deserto, não vai alterar a qualidade de vida da população, gente? Assim nem explicar, né, gente? Finalizamos então, vamos para as explicações finais. Nas próximas aulas a gente vai abordar especificamente cada um desses impactos, tá bom? De forma um pouco mais pormenorizadas, com exemplos no nosso país, exemplos nossos também, porque é muito fácil às vezes a gente ficar só apontando os outros enquanto nossas ações estão ajudando muitos desses impactos, não só na nossa região, como no país, como no mundo, tá bom? Então é interessante a gente se pensar como cidadão do mundo, gente. Nós somos cidadãos do mundo, a gente não é um alienígena fazendo comentários sobre uma coisa que nós não temos nada a ver. Então, em alguma quantidade, em algum aspecto, em algum nível, a gente faz parte desses processos. Gente, a nossa atividade vai estar lá no Google Sala de Aula.
Nós estamos deixando, eu não sei se eu expliquei no início, se eu tiver explicado, desculpa eu estar repetindo. Nós estamos deixando aí a atividade do portfólio, porque muitos alunos não estavam conseguindo acompanhar, gente. Então a escola ela precisa ser inclusiva, o professor precisa pensar assim no maior número possível de alunos para agregar em sua prática de ensino. Então nós não podemos nos contentar com um número ali restrito de alunos que conseguem pegar tudo, que conseguem desenvolver tudo, que conseguem ser o máximo e tal, enquanto uma outra parcela não consegue acompanhar. A gente precisa pensar essas práticas e por isso que eu estou voltando ao formulário, que eu percebo que é uma atividade que consegue alcançar um maior número de alunos, tá bom? Então, é isso aí. Esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Então, até a próxima semana.